Bom dia a todos mais uma vez. Queria dar-vos as boas-vindas ao webinar sobre o tema Portugal Site Selection, a qualificação e promoção do território nacional. Informo que esta sessão será gravada e que as respostas a questões que sejam colocadas durante o período de intervenção, das intervenções, serão dadas no final, sujeito ao tempo disponível. Vamos dar início aos trabalhos com a intervenção da Senhora Ministra da Coesão Territorial, professora Ana Maria Abrunhosa, a quem convido a dar início à sua intervenção. Muito bom dia, peço desculpa por este ligeiro atraso, que a mim é da minha responsabilidade. Quero cumprimentar-vos a todos, quero fazer aqui um cumprimento muito especial ao Senhor Secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, que teve todo o trabalho para organizar este programa. Quero também agradecer muito a todos os oradores, na pessoa do Dr. Manuel Machado, Presidente da Associação Nacional de Municípios. Quero cumprimentar-vos a todos e desejar uma boa manhã de trabalho. Eu vou dar algumas notas de reflexão sobre a melhor forma que temos todos, governo, agências públicas regionais, municípios, empresas, associações, que temos de contribuir para um território mais coeso, mais competitivo, que deixe para trás preconceitos e que combata estereótipos. Uma das primeiras ideias que temos defendido muito é que nós não podemos ter um território uno, coeso, se ele não for um território amigável, e se nós não trabalharmos de forma amigável com as empresas, sejam as nossas micro, pequenas e médias empresas, seja o investimento direto estrangeiro, que, como sabemos, é tão importante para nós, na qualificação das pessoas, na qualificação das atividades, na atração de pessoas e famílias e, portanto, em último lugar, na criação de riqueza, que é isso que nos move, porque é ela que permite aumentar a qualidade de vida das pessoas. O mecanismo, nós temos no Ministério da Coesão procurado adotar uma forma de trabalhar a atratividade dos territórios e de os valorizar no sentido de os tornar mais atrativos para a atração de empresas, para criar nichos de inovação, para que as próprias empresas que lá estão desenvolvam atividades de maior valor acrescentado. Isso significa que precisam de contratar pessoas mais qualificadas, significa que pagam melhores salários e, portanto, defendemos que não há desenvolvimento dos nossos territórios, não há desenvolvimento das nossas empresas, das nossas regiões, se de facto não apostarmos naquilo que é o valor, as qualificações, a educação e a ciência, mas de facto os principais atores do desenvolvimento das regiões são os seus atores. Como é que podemos contribuir para que os territórios agarrem estas oportunidades que agora temos, infelizmente, com a pandemia, termos tido um pacote adicional da solidariedade da União Europeia? Como é que todos podemos trabalhar em conjuntos e aproveitar esta oportunidade a favor dos nossos territórios? Sim, eu falo de território porque os investimentos fazem-se no território, as políticas públicas têm que ser territorializadas e têm que envolver os nossos autarcas, as nossas empresas, as nossas associações, as nossas IPSS, as nossas instituições de ensino superior, as nossas regiões. Há uma coisa que penso que é muito importante todos assumirmos em política, é que não há uma receita universal que possa ser aplicada a todos de igual forma. E, portanto, não devemos ter medo de fazer escolhas e de customizar soluções e de adaptar as soluções aos diferentes territórios e às suas necessidades. Isto exige um diálogo constante com os atores do território, exige que façamos escolhas, exige que ouçamos e exige que as escolhas tenham precisamente em conta a voz destes territórios. E, portanto, isto significa
que não nos devemos impor, mas que devemos, sobretudo, ouvir, negociar soluções e desenhando-as com quem conhece bem os territórios. Isto é muito mais fácil de dizer do que de fazer, porque é muito mais fácil desenhar uma medida de política pública nacional igual para todo o país e depois encontrar tomadores dessa política no país. Não é essa a maneira que nós consideramos que se deve trabalhar no território e, portanto, temos que construir políticas e medidas com os atores no território. E essas políticas têm que estar interligadas e, portanto, com outras políticas que também afetam o território e que depois devem produzir aquilo que são os resultados que almejamos. Eu vou detalhar aquilo que eu quero dizer com um exemplo que nos permitirá a todos compreender a maneira que defendemos de fazer política nos territórios. Se olharmos para o nosso interior e percebermos que determinadas zonas têm que ser ajudadas, têm que ser valorizadas, nós podemos conceber programas específicos, com majorações, com medidas dedicadas para estes territórios, para os empresários fazerem investimentos nestes territórios, fora dos tradicionais centros urbanos. Temos já aqui um primeiro nível de diferenciação, é que a medida é só para determinado território e é só para aqueles que querem investir ou que querem trabalhar nesse território. Depois, concebendo um programa de estímulo a uma atividade em concreto, temos que deixar os atores das regiões, sejam as CIMs, as câmaras, sejam as associações empresariais, a definir, por exemplo, em concreto, o que é que em cada território faz sentido apoiar. Faz sentido falar do têxtil no Alentejo ou do fabrico de calçado no Algarve e, portanto, temos que deixar à região a definição do que é a sua tradicional vocação ou do que são áreas emergentes de trabalho e possibilitar esta personalização, esta customização da política e a sua adaptação ao território. Finalmente, devemos desenhar as medidas que, em paralelo, potenciam e complementam esta medida original. Se vamos investir numa empresa que pode produzir, por exemplo, vacinas no centro do país, temos que criar condições para que haja espaço para a sua futura localização, com acesso à melhor tecnologia, infraestruturas modernas, num ambiente que promova a troca de experiências, próxima de centros de conhecimento, que também formam quadros humanos qualificados e prontos para absorver e responder a novos desafios e, portanto, potenciar parcerias com centros de conhecimento, com a academia, com politécnicos, com a universidade, criando redes de conhecimento. Costuma dizer-se que o dinheiro não traz felicidade. Trazendo este provérbio popular para o caminho das políticas públicas, podem os nossos problemas ser resolvidos se despejarmos recursos, dinheiro sobre eles? Não. A nossa opinião é que não, pelo menos não se o dinheiro não cumprir ou se os recursos não cumprirem um plano, uma lógica e se não forem integrados nos modelos. E, portanto, se, em primeiro lugar, não tiverem os tomadores adequados, ou seja, se não envolverem os atores adequados nos territórios para implementarem as medidas e depois, se não desenharmos as medidas passo o pleonasmo, se não desenharmos as medidas, os programas também à medida dos problemas e das características dos territórios. Eu devo dizer que nos últimos tempos a discussão se tem feito muito mais à volta dos recursos e menos à volta do processo que pode levar os recursos ao território para obtermos os objetivos que desejamos. E eu acho que a discussão não deve ser à volta na quantidade de recursos. Nós temos verbas ainda significativas do Portugal 2020 para utilizar, temos um programa de recuperação e resiliência que vai chegar ao território, assim haja capacidade e vontade dos atores se envolverem e executarem, e temos também o próximo quadro comunitário também iniciar-se. E, portanto, penso que mais importante do que estarmos a discutir a quantidade de recursos
é discutir a nossa capacidade de os utilizar bem e o processo de os levar para o território. E, portanto, foi por isso que a minha intervenção se debruçou mais sobre a forma de levarmos os programas e as medidas ao território, no sentido de fomentar a coesão, no sentido de envolver os atores do território, no sentido de termos as várias áreas do governo a trabalharem juntas no território e, portanto, queria aqui dizer-vos que tudo o que é investimento, tudo que são áreas ligadas ao investimento empresarial são prioritárias para nós, seja no apoio direto às empresas, se somarmos as verbas que ainda temos disponíveis do quadro comunitário que está em vigor, Portugal 2020, se somarmos as verbas do Programa de Recuperação e Resiliência, se somarmos as verbas do quadro comunitário futuro, PT 2030, nós estamos a falar de apoios diretos às empresas de mais de 14 mil milhões de euros. E neste valor eu não estou a falar dos apoios à qualificação, dos apoios às zonas industriais, dos apoios nos portos, que são fundamentais, dos apoios na ferrovia, que são fundamentais também para a competitividade das empresas, dos apoios que fazemos na ciência, que é tão importante para levar inovação para as empresas e, portanto, o aumento tem que ser um desígnio nacional, o aumento da competitividade das nossas empresas, das nossas regiões e do nosso país, e nesse contexto a internacionalização é absolutamente fulcral naquele que é um dos nossos objetivos nos apoios às empresas. E não é por nada que estamos aqui de braço dado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais concretamente com o Sr. Secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, que tem esta responsabilidade, grande responsabilidade, de levar o nosso país para o mundo, mas também trazer o mundo ao nosso país, nomeadamente através de importantes investimentos empresariais. E, portanto, quero aqui deixar uma nota de grande reconhecimento pelo trabalho que o nosso Secretário de Estado tem feito, que o seu Ministério tem feito, pela forma conjunta como temos sabido trabalhar as matérias com o mesmo objetivo: melhorar, valorizar os nossos territórios, melhorar as condições de investimento empresarial, valorizar a nossa diáspora, tornar os nossos territórios mais atrativos para o investimento direto estrangeiro e criar cada vez mais condições para que os que cá já estão possam também ser embaixadores de como é bom viver e trabalhar no nosso país, porque temos autarquias que tudo fazem para melhorar as condições de vida das suas populações, das suas famílias, mas também melhorar as condições do investimento empresarial. Temos boas associações empresariais e temos todas as regiões e todas as autarquias muito focadas nesta que é a nossa missão de qualificar e promover o território nacional. Agradeço a vossa atenção e, mais uma vez, quero deixar aqui os meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado Eurico Brilhante pelo seu trabalho e pela ponte que tem feito com este Ministério. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra, pela sua intervenção. Convido agora o Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização, o professor Eurico Brilhante Dias, a dar início à sua intervenção. Muito bom dia a todos, um bom dia muito especial à Sra. Ministra da Coesão Territorial, à professora Ana Abrunhosa. É um gosto estar consigo nesta parceria entre nós mais uma vez. Um cumprimento ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ao Dr. Manuel Machado, e um cumprimento muito especial também a toda a equipa da ICEP Global Parques, que se empenhou na preparação deste webinar e, em particular, naturalmente, ao Dr. Filipe Costa, o Presidente da Comissão Executiva. Um cumprimento também aos outros oradores. Mas, acima de tudo, um cumprimento também para quem nos ouve e que está nos municípios, que exerce responsabilidades nos municípios
e que é, para nós, sempre e em muitas circunstâncias, um parceiro nos momentos em que temos que, junto de investidores internacionais, vender no bom sentido, o nosso país. E as minhas primeiras palavras são para fazer essa afirmação, aliás, secundando as palavras da senhora Ministra. Eu sou um militante incansável desta parceria entre a captação de investimento e o território, e os territórios. Os territórios são quem, na verdade, acolhe o investimento. Os investidores não fazem investimentos no espaço, no éter, eles fazem em localizações muito concretas, onde procuram qualidade de vida, onde procuram, evidentemente, utilities, da energia à água e até a outros elementos que são fundamentais, como o gás natural, procuram escolas para os filhos e centros de saúde onde servir, que são necessários e que têm que servir também as populações, mas também quem chega de fora e vem trabalhar connosco. Os investidores estrangeiros, é verdade, falam-nos de impostos, falam-nos de licenciamentos, mas também olham para o território concreto onde investem e esse é um elemento decisivo. E por isso, eu sublinho mais uma vez, sou um militante incansável deste triângulo virtuoso entre aquilo que fazemos nas políticas de coesão territorial, entre aqueles que fazemos nas políticas de captação de investimento e aquela que é a vida cotidiana da gestão dos municípios. E eu poderia dar um conjunto de exemplos onde o autarca, o município, foi decisivo para podermos, de forma mais eficiente, captarmos investimento para o nosso país. Queria dar-vos uma nota também muito particular, partilhando convosco os resultados que fomos tendo. Eu faço sempre esta nota porque, por um lado, ele é reflexo também da boa qualidade e da boa qualidade de gestão dos nossos municípios. Portugal, em 2020, que foi um ano particularmente difícil por causa da pandemia que atravessamos, mas foi um ano em que o investimento direto estrangeiro no mundo caiu aproximadamente 50% em fluxo, mas que, apesar de tudo, em Portugal, nos permitiu, em 2020, aumentar o estoque de investimento direto estrangeiro. O estoque de investimento direto estrangeiro em 2020 aumentou ligeiramente, aumentou 1,6%, o que significa que o investimento que captámos foi superior à erosão e à amortização do investimento que já tínhamos. Foi possível aumentar, acima de tudo, em atividades produtivas, mais do que em operações em veículos de investimento. Nós conseguimos, para atividades industriais concretas e serviços, conseguimos investimento que nos veio dar um aumento significativo ou apreciável, apesar de tudo, do estoque, em torno dos 4.000 milhões de euros de estoque. Foi o aumento que tivemos se excluirmos os veículos especiais de investimento, o que faz com que tenhamos num ciclo entre 2015 e 2020 um país com mais 30.000 milhões de euros de estoque de investimento direto estrangeiro. E este é um trabalho assinalável, que teve muito na nossa AICEP um pilar fundamental, com anos recorde em 2018 e em 2019, e com um trabalho muito empenhado num ano muito difícil como 2020, e que nos permite olhar para o país como um país que progressivamente tem melhorado a sua imagem externa e uma marca país que é cada vez mais valorizada no exterior. Esse é um trabalho conjunto, mas que é um trabalho conjunto daquilo que vamos fazendo no território, em concreto no território. E por isso eu queria dar essa nota, é que temos que continuar este trabalho conjunto. E para continuar este trabalho conjunto, eu queria vos dar nota de 3 aspectos que para nós são fundamentais. O trabalho que a AICEP Global Parques faz com o Portugal Site Selection é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho contínuo de colocar o território e a oferta do território disponível no mundo inteiro, através da plataforma que temos na internet, na web, mas também pelas ligações que nós, através do conjunto de delegados da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, esse conjunto de ligações que nos permite levar realidades concretas do território a investidores estrangeiros. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando tivemos que defender investimento na região de Aveiro, no caso de Vagos, com a Ria Beleiros.
Foi isso que fizemos com a Idenha e com o Fundão, quando tivemos que procurar um espaço para o investimento na área do setor primário, em particular na área da amêndoa. Foi isso que fizemos em Castelo Branco dos Laticínios. Foi isso que fizemos em Sines, no setor petroquímico. É isso que fazemos em Cantanhede, com o setor da saúde, em particular com o investimento da Tilrei. É isso que acontece em Paredes de Coura, com a unidade de produção de vacinas. E, portanto, espalhado pelo território, Lisboa e Porto, o turismo, o Algarve, mas não só no Algarve, todo o território tem novos investimentos turísticos de grande qualidade, apesar das dificuldades, mas também elementos muito interessantes no setor da saúde, por exemplo, entre Coimbra, o Porto e Lisboa, onde, neste momento, um setor tão importante, estas 3 cidades têm vindo a dar contributos únicos. Estas realidades concretas permitem-nos perceber que há este trabalho da ICEP Global Parques, que é um trabalho de abrir uma janela e de levar a vossa oferta ao mundo, mas depois com um trabalho muito importante feito pelos nossos colegas da coesão territorial, e a senhora Ministra sublinhou, de procurar ter os instrumentos adequados para qualificar o território de acolhimento. E qualificar o território de acolhimento é, acima de tudo, olhar para os espaços, para as zonas industriais, para as zonas logísticas, para os parques empresariais e fazer uma reflexão sobre que tipo de investimentos temos que fazer. Que serviços partilhados vamos oferecer? Que fibra óptica temos? Que abastecimento de gás? Que abastecimento elétrico? Que serviços, quando eu falava de serviços partilhados, dizia também que serviços de transporte, que serviços de restauração. Como é que temos serviços de apoio, por exemplo, aos filhos dos trabalhadores, quando muitas vezes eles têm que trabalhar por turnos? Esses são elementos de qualificação do território que podem estar presentes neste momento, quando se abre ainda a possibilidade, não só no PT 2020, mas também no PRR, de fazermos um investimento sério na qualificação das nossas áreas de localização empresarial. E nessa qualificação estão elementos tangíveis, objetivos, está a obra, mas tem que estar, acima de tudo, uma estratégia de captação de investimento, porque, como dizia a senhora Ministra, temos que olhar para o território e temos que perceber que em muitas regiões do território será mais propenso o investimento num determinado setor e noutros, provavelmente, mais propenso o investimento noutros setores ou noutras indústrias. A partir daqui temos uma terceira dimensão. Sim, temos uma janela e temos oportunidades de qualificação. Temos uma terceira dimensão. Temos os serviços, em particular na saúde e na educação, que são determinantes quando um expatriado ou quando um quadro superior olha para a deslocalização da sua atividade económica. Temos belíssimos exemplos. Temos municípios que trabalham brilhantemente o acolhimento de gente que sai de Lisboa, que sai do Porto, que sai do litoral e que vai trabalhar para o interior. Temos belíssimos exemplos de uma abordagem integrada em que quem chega tem uma oferta global com uma qualidade de vida, assinalável, mas que dá aos municípios, dá às autarquias um protagonismo central na captação de investimento e no auxílio que nos dão na captação, em particular, de investimento direto estrangeiro. Vocês hoje vão ter a oportunidade de ouvir a ICEP, está connosco a doutora Filomena Dias, que nos acompanha em muitos processos de angariação de investimento. É uma apresentação para que peço, para além, evidentemente, da apresentação na área da coesão do território e da ICEP Global Parques, mas que a doutora Filomena Dias vai-vos poder dar uma perspectiva mais ampla daquilo que muitas vezes os investidores querem e, portanto, se trabalharmos em conjunto entre aquilo que fazemos na captação, na qualificação no território e na criação de oportunidades no território e naquilo que fazemos na ICEP Global Parques, de levar os vossos territórios, a vossa oferta concreta aos investidores em todo o mundo, nós criamos o contexto, o ecossistema favorável para captar investimento. E por isso, empenhadamente, com o agradecimento, mais uma vez, à senhora Ministra da Coesão Territorial por toda a disponibilidade, ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sempre pela parceria e pela vontade em trabalhar connosco que tem demonstrado,
Mas no fim é com os autarcas em concreto que temos que trabalhar. É convosco que temos que trabalhar. E, portanto, vai-se abrir uma nova janela em 2021, o processo de vacinação está a decorrer, irá acelerar no futuro próximo. 2021, 2022 será um ano diferente, acreditamos todos, precisamos de estar muito preparados para um momento em que acreditamos que o investimento direto estrangeiro voltará a subir depois do ano 2021, particularmente difícil. Contem com o nosso empenho, contem com esta vontade militante em trabalhar convosco. Espero encontrar-vos no território, em concreto, para apresentarmos novas oportunidades de investimento e para termos, evidentemente, para aquilo que queremos fazer todos, que é darmos aos nossos cidadãos novas oportunidades de trabalho e novas oportunidades de realização. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção, professor Eurico Dias. Convido em seguida a doutora Isabel Cardoso, administradora executiva da ICEP Global Pactos, a fazer a sua intervenção sobre o tema promoção dos ativos para captação de mais investimento, o conhecimento da oferta para a qualificação do território. Muito bom dia, caros participantes, senhores presidentes dos municípios, um cumprimento muito especial à senhora Ministra da Coesão Territorial, ao senhor Secretário de Estado de Internacionalização e ao senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios. É uma honra, podemos contar com a vossa presença neste webinar. Como foi referido, o Portugal Site Selection tem sido um instrumento de apoio à qualificação do território e à promoção de Portugal como destino de investimento. Tem sido um aliado do Programa Internacionalizar e pretende, de forma muito ativa, contribuir para a concretização do Programa Internacionalizar 2030. Eu tenho aqui uma apresentação que vou partilhar. Muito bem, penso que estarão a ver. Penso que a maioria dos participantes já conhece a plataforma Portugal Site Selection, que permite selecionar em Portugal a localização empresarial que melhor responde aos requisitos de um projeto, de forma célere e de forma eficiente. O Portugal Site Selection coloca assim a oferta nacional de áreas empresariais de várias naturezas no mercado internacional de localizações empresariais. Mas o nosso objetivo é promover realmente todas as localizações nacionais, de norte a sul, do interior ao litoral, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Atualmente, esta plataforma tem a cobertura de 68%, o que significa que 210 municípios dos 308 municípios têm a sua oferta representada na plataforma, num total de 419 parques empresariais que representam 15.074 lotes, dos quais 5.258 estão livres e aptos a receber atividades. Também 99 espaços de escritórios e 94 unidades no cadastro de ativos, tema dos cadastros de ativos que já informarei mais à frente. E porquê é que consideramos que é tão importante estar representado no Portugal Site Selection? Em primeiro lugar, é uma forma de assegurar a presença no mercado internacional de localizações para investimento. Como podem ver no gráfico, em 2020, apesar de ser um ano muito complicado com a pandemia, a plataforma recebeu 6.120 visitas oriundas de 77 países. Temos, como podem ver, tido uma evolução muito positiva. E no top 10 das visitas temos países como Portugal, que realmente os prescritores em Portugal utilizam muito a ferramenta, a China, os Estados Unidos, a Espanha, a França, o Brasil, o Reino Unido, a Alemanha, os Países Baixos e a Finlândia. Também muito importante o facto de fazermos uma forte divulgação através de links a sites de entidades prescritoras de investimento, incluindo a rede diplomática.
É uma forma de apresentar Portugal ao mundo. Paralelamente, a ferramenta, o Portugal Site Selection, e conforme o Sr. Secretário de Estado referiu, é utilizado e divulgado pelas delegações da AICEP, que tem uma rede externa a nível mundial. Muito importante também, um grande esforço, a presença que nós fazemos em eventos relevantes. Estamos presentes, apresentamos e chamamos a atenção para Portugal e para a plataforma em eventos como, por exemplo, o Site Selectors Guild Annual Conference nos Estados Unidos, que é o país que tem uma das maiores emissão de investimento, e o evento reúne os principais consultores de localização mundiais e que, com a nossa presença, ficam com Portugal no radar e munidos de uma ferramenta que consideram de elevada utilidade. Muito importante também a divulgação ativa que fazemos na rede da diáspora, dos investidores da diáspora portuguesa. A nossa diáspora que tem sido tão dinâmica e impulsionadora do investimento em Portugal. Em 2021, vamos ainda reforçar mais este esforço de comunicação, através de uma newsletter dedicada, já fizemos o primeiro número, a forte disseminação de um vídeo promocional que mostra como é que a ferramenta e a plataforma funciona, que mostra que é fácil consultar, e também através de uma ativação de uma campanha de marketing digital, que agora, dados todos os constrangimentos que ainda existem com as deslocações, é uma forma muito eficaz, direcionada muito ao target dos prescritores de investimento. A plataforma tem sido alvo de desenvolvimentos contínuos. Em 2019 iniciámos a recolha de informação sobre Office Spaces e em 2021 apresentámos o cadastro de ativos, que vai diretamente de encontro ao eixo B do Programa Internacionalizado 2030, no âmbito do desenvolvimento de iniciativas de reforço de qualificação e promoção dos territórios. Alargamos assim desta forma os pacotes de oferta disponível, a oferta disponível no território. Podemos desenvolver pacotes de promoção específicos, dossiês de investimento, e dar destaque a ativos em municípios de baixa densidade. O que é que este desenvolvimento permitiu? Vai permitir encontrar as melhores soluções para a localização de empresas fora de parques empresariais e mostrar as oportunidades de cada região, criar as tais business opportunities. O que é que passámos a fazer? Começámos a georreferenciar a oferta de terrenos e de terrenos com edificado no mapa, com informação das suas características, as suas infraestruturas, as distâncias a pontos de interesse, e oferecer depois relatórios que condensam essa informação para que quem os procura pode depois fazer o download e ter a informação na mão para a tomada de uma decisão. Mas nada melhor do que ver, e vou compartilhar aqui o Portugal Site Selection, penso que estarão a ver, e a grande novidade é que agora, para além da indústria, escritórios, aparecem-nos aqui os ativos. Ou seja, aqui temos toda a oferta de parques empresariais no território nacional, aqui a oferta de escritórios nas várias regiões, que foi também a novidade de 2019, que já foi apresentada, e agora então temos aqui o cadastro de ativos, onde temos divididos em com edificado e sem edificado. Eu vou aqui mostrar-vos um exemplo, por exemplo, com edificado. Poderíamos ir aqui, por exemplo, ao centro. Isto são os municípios do centro que têm informação disponível já. E vamos, por exemplo, aqui à Guarda e temos aqui as antigas instalações da empresa Delphi, que neste momento encontram-se sem atividade e podem ser utilizadas num projeto novo. Podemos aceder aqui a um relatório
e vamos abrir, ele demora um bocadinho, aqui está ele, onde tem as informações que os gestores deste ativo colocaram, e cá está, que é nas observações, instalações industriais modulares de grande dimensão, ocupadas anteriormente pela DEFA e pela Renault, e excelente conservação. Portanto, tem uma série de informação. Muito interessante também o facto de, para além de aparecer a oferta dividida por regiões, pelas NUTs, e depois podendo ir andando e filtrando, também permite a pesquisa multicritério, ou seja, quem procura um ativo pode pôr aqui as características, quer com edificação, sem edificação, quer qual é a região em que pretende se instalar, a proximidade a infraestruturas relevantes como aeroportos, rodovias, plataformas, a proximidade a centros de saber e também se quer estar numa região muito populosa ou de menor, com menos população. Voltando aqui à minha apresentação, eu pus-me aqui em trabalhos porque quis mostrar-vos isto mesmo a funcionar e daí ter aqui estas entradas e saídas, mas passando aqui, estávamos no cadastro de ativos, muito bem, que já vimos, ok? E, portanto, este desenvolvimento é muito importante e a ICEP Global Parks vai iniciar um grande esforço de recolha de informação e vão ser todos, alguns municípios já foram contactados, mas serão todos os municípios vão receber uma informação com uma ficha que deverá ser preenchida em relação aos ativos que têm na sua região, no seu domínio. Por favor, sejam célebres, porque nós queremos realmente promover todo o território nacional. E peço especial atenção, é um esforço, mas temos que dinamizar a nossa economia. Outro dos desenvolvimentos é um novo dashboard de indicadores. O que é que pretende este dashboard? Este dashboard organiza territorialmente a informação disponível, permite conhecer a oferta do território e reconhecer as regiões que têm déficit de oferta infraestruturada. Ou seja, é uma forma de gestão de território, é uma ferramenta para os gestores de desenvolvimento do território. Não substitui o Portable Site Selection, não permite a seleção de uma localização em função de requisitos, não é esse o objetivo, não é esse substituir, é um instrumento de gestão do desenvolvimento do território. Temos que conhecer qual é a oferta que temos e ver quais são as regiões que precisam de mais investimento. E permite também conhecer quais são os maiores lotes e os menores em cada região. Mas não há nada como ver, e vou novamente partilhar agora para vos mostrar este dashboard, que estará aqui, só um segundo, não é este, não é este. Vou entrar desculpem, vou entrar aqui que não está ali a aparecer, mas como ele está aqui, só um segundo. Ok, penso que estarão a ver o dashboard de indicadores, peço desculpa por estes segundinhos, aqui está. Nós agora estamos um bocadinho já ambientados a este tipo de informação, até todos os dias quando consultamos a evolução da pandemia, é mais ou menos o mesmo conceito, organização de informação. Ele vai beber a informação ao Portable Site Selection, ou seja, a informação, só está aqui informação que está na plataforma, ele recebe a informação e trabalha por região. Como podem ver, esta é a oferta de Portugal, temos aqui também a informação das regiões autónomas, cá está aqui a Madeira e aqui
a região autónoma dos Açores e mostra que temos 419 parques empresariais e cá estão os 15.074 lotes. E conseguimos saber que no Portugal Site Selection o maior lote disponível tem 98 hectares e o menor lote tem 64 metros quadrados. Para além depois da informação sobre ativos, etc. Mas depois podemos filtrar e podemos ver, por exemplo, vamos aqui agora ao norte, que eu vi que estavam muitos municípios do norte na sessão, e vamos escolher aqui o Minho, Lima. Portanto, como vêem, o mapa vai aqui aproximando, Minho, Lima, e vamos, por exemplo, ao concelho, como veem, os números vão reduzindo, portanto, conseguimos ver que no Minho Lima temos 20 parques, 565 lotes disponíveis, claro que as áreas já mudaram, a média é 3.020, o maior 25.467 metros quadrados e o menor 265. E depois, aproximando, por exemplo, Minho Lima, e agora vamos, por exemplo, a Ponte Lima, e conseguimos ver que temos 2 parques empresariais com 65 lotes. E ainda podíamos entrar num dos parques, Parque da Gemieira, e vemos aqui os lotes que estão livres, os disponíveis, o menor e o maior. Podíamos agora mudar para o Parque Empresarial da Queijada e vemos aqui também a sua oferta. E a nível dos ativos, inclusive, podemos ver os ativos que já estão, este município já nos disponibilizou ativos e, portanto, já podemos mostrar aqui a localização destes ativos. Portanto, isto não substitui, não queremos que os investidores utilizem esta plataforma para fazer as suas pesquisas, mas sim nós que fazemos planeamento, que gerimos o território, é-nos muito útil este conhecimento e foi um upgrade que realizámos e que também pomos à disposição de todos. Voltando aqui, agora, novamente, à minha apresentação. Ok, cá está o dashboard. Outras das grandes apostas, indo de encontro também muito na concretização do Programa Internacional 2030, que visa, na medida B10, criar um programa de assistência técnica aos municípios na elaboração de dossiês de investimento. A ICEP Global Parques desenvolveu, e o Portugal Site Selection, a consultadoria especializada, e realça aqui a vertente de qualificação de áreas de localização e capacitação de municípios, que pretende auxiliar as regiões nos processos de captação de investimento, no conhecimento do seu território, na identificação das suas vantagens competitivas, na organização da sua informação. Fazemos também uma análise à oferta das suas áreas de localização empresarial, como é que podem melhorar, como é que nos seus modelos de negócio, como é que se devem organizar. Portanto, podemos dar essa assessoria, ajudá-los a fazer um dossiê de investidor. Nós, por favor, contactem-nos em globalparques@portugalsiteselection.pt se precisarem de algum apoio. Nós realizamos uma prestação de serviços ao município de Alter do Chão, que teve início no segundo semestre de 2020, está neste momento na fase final de implementação, e o município de Alter do Chão, o senhor presidente do município, poderá inclusivamente dar referências sobre o nosso apoio e sobre o esforço que nós fizemos em apoiá-los neste trabalho de conhecimento e de promoção. Eu agradeço muito a vossa atenção e o vosso tempo e espero que tenha sido útil. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Isabel Cardoso, pela sua intervenção. Convido agora o doutor Filipe Costa, CEO da ICEP Global Parques, a dar início à sua intervenção sobre o tema Associação dos Parques Empresariais de Portugal, articulação da oferta para uma melhor qualificação e promoção do território nacional. Obrigado. Bom dia a todos, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios e, sobretudo, Senhores Autarcas, Senhores Presidentes de Câmara, Senhores Autarcas, Senhores Funcionários Municipais. Muito obrigado pelo vosso interesse neste nosso webinar e pela vossa participação.
Vou também compartilhar aqui a tela. Creio que estou a partilhar com sucesso. Estou a partilhar a tela com sucesso. Sim, Filipe, vê-se bem. Sim, doutor. Muito obrigado. Portanto, como foi agora anunciado pelas minhas colegas, cabe-me apresentar aqui o nosso novo projeto, Associação dos Parques Empresariais de Portugal, em desenvolvimento da lógica do Portugal Site Selection. O histórico desta nova proposta que fazemos aqui aos municípios tem origem no segundo semestre de 2019, em que os secretários de Estado da Economia e da Internacionalização encarregaram a AICEP, incluindo aqui a AICEP Global Parques e o IAPMEI, de constituir um grupo de trabalho Parques Empresariais, novas perspectivas de atuação, com o objetivo de fazer o levantamento dos constrangimentos ao desenvolvimento industrial e logístico de Portugal. Foi elaborado um primeiro documento, Parques Empresariais, Inputs para uma Nova Política Pública, com algumas primeiras propostas para abordar estas questões, quer as questões de enquadramento, como a alocação de solos a uso industrial, energético e logístico, sobre os quais se simplifiquem os procedimentos de constituição de áreas de localização empresarial e zonas industriais e logísticas, com enquadramentos legais e fiscais que favoreçam a localização ordenada dessas atividades em parques empresariais, onde se aposte no reforço das utilidades, como dizia no início o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, fatores de competitividade absolutamente essenciais, e portanto uma aposta no reforço das utilidades na sua escala, nomeadamente da eletricidade, e um esforço de investimento público que as dote de acessibilidades rodoviárias e ferroviárias de last mile, como está no Plano de Recuperação e Resiliência Nacional, componente 7, infraestruturas, construção de missing links que afetam a rede nacional rodoviária e, consequentemente, os agentes económicos, em especial as empresas que perdem competitividade. Este ponto foi sublinhado no início pela Sra. Ministra da Coesão Territorial e é, de facto, muito importante. E, finalmente, este Governo veio trazer para a primeira linha o colmatar destes missing links de acessibilidades aos parques empresariais e às zonas industriais e logísticas de Portugal. Quer também manter este funcionamento, como a simplificação dos licenciamentos ambientais e de atividades em parques empresariais, a atuação ao nível da capacitação, qualificação e certificação dos parques empresariais, o conhecimento, a articulação e a promoção global da oferta nacional de áreas de localização empresarial, segmentando-a, especializando-a, para melhorar a nossa competitividade na atração de investimento, nomeadamente face à concorrência internacional. E, claro, organizar a oferta pela troca de experiências, de conhecimento no âmbito da gestão de parques empresariais, afinando modelos de negócio e de gestão e conseguindo que haja uma representação coletiva das áreas de localização empresarial e dos seus gestores junto dos poderes legislativo e executivo, no sentido de tornar a oferta nacional de áreas de localização empresariais mais qualificada e competitiva. Queria salientar que coincidiu com esta dinâmica das Secretarias de Estado da Internacionalização, da Economia, da AICEP e do IAPMEI, um contacto em fevereiro de 2020 do Presidente da Madeira Parques Empresariais, o Dr. Gonçalo Pimenta, que sei que está connosco aqui nesta sessão e cumprimento, que lançou esta ideia de se avançar para uma Associação dos Parques Empresariais de Portugal. Uma proposta que encaixa perfeitamente nos objetivos do Programa Internacionalizar 2030, tutelado pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que estava então em elaboração, mas que agora já está aprovado pelo Conselho de Ministros no passado 25 de fevereiro de 2021, portanto. Na sua parte, a qualificação de áreas de acolhimento
para a promoção de captação de mais investimento. Uma iniciativa, portanto, que em tudo coincidia com as nossas próprias orientações na ICEP Global Parques, de organizar uma espinha dorsal da oferta nacional de áreas de localização empresarial. A Associação dos Parques Empresariais de Portugal tornou-se tópico do Grupo de Trabalho Parques Empresariais Novas Perspectivas de Atuação, estabelecendo-se que a Associação deverá ser representativa do todo nacional, ser agregadora dos setores público e privado, não ter fins lucrativos, definir boas práticas e promover a qualificação da oferta e promover a normalização das nomenclaturas, facilitando a atração e instalação de investidores. Ter um âmbito alargado, incluindo parques tecnológicos e office centers, para além das áreas de localização para a indústria e logística, pugnando por enquadramentos legais e fiscais e aduaneiros cada vez mais favoráveis à tal localização ordenada do investimento nos parques empresariais, apostar na melhoria dos inputs logísticos e energéticos, as acessibilidades por um lado e os suprimentos referidos pelo Sr. Estado de Estado em nacionalização de eletricidade, de gás natural por outro, sem esquecer, lá está, as demais utilidades, da água, do uso industrial aos serviços de telecomunicações. A agilização dos licenciamentos, fazendo a ligação às entidades reguladoras. Em suma, convocar todas as entidades necessárias para se promover aqui o aumento da competitividade e da redução dos custos de contexto das nossas áreas de localização empresarial no contexto internacional. O Portugal Site Selection é, portanto, o ponto de partida para este trabalho, que é, em primeiro lugar, de levantamento da informação do que é que o país já tem. A nossa base de dados pode conhecer e cadastrar todas as áreas empresariais em Portugal, identificando as necessidades do território para o seu desenvolvimento. Para isso é imprescindível o mapeamento preciso do território a nível de parques empresariais, edifícios de escritórios e ativos disponíveis. As novas funcionalidades do Portugal Site Selection, nomeadamente o desenvolvimento do dashboard, que a minha colega Isabel Cardoso acabou de apresentar, permitem disponibilizar informação da oferta real-time em todo o território nacional, detectando-se assim mais facilmente não só os matchings que são possíveis, como também as carências do lado da oferta nos vários pontos do território nacional. Sobretudo, a existência de uma entidade que defina as boas práticas e contribua para a qualificação dos parques empresariais é essencial para a captação de mais investimento estrangeiro. A atração de investimento estrangeiro no mercado global depende de uma rápida oferta de soluções de localização empresarial que respondam aos requisitos dos mais variados projetos e permitam a sua célere instalação. A qualificação da oferta e uma orientação para a clusterização que permita a cooperação interempresarial, a promoção de sinergias e uma correta e favorável cooperação entre as empresas e os centros de saber é fundamental. Todas as entidades convocadas, gestores de áreas de localização empresarial, autoridades territoriais e entidades de licenciamento podem e devem cooperar de forma a que tenhamos políticas públicas que favoreçam a criação e potenciação desta Associação dos Parques Empresariais. Mas é uma cooperação que, em primeiro lugar, tem que ser entre as entidades gestoras dos parques empresariais, tendo em vista esta necessidade de fixar investimento nacional e estrangeiro no país, no cumprimento das boas práticas de gestão territorial e ambiental, beneficiando de ações e vetores de atuação comuns, sinergias e recursos conjuntos, promovendo a eficiência do investimento público e privado. Para conseguirmos isto é necessário a gestão da informação da oferta de localizações empresariais, tendo como base o Portugal Site Selection, promovendo o levantamento de mais informação através do tal referencial multidimensional e com a necessidade de uma atualização permanente da oferta dos espaços aí presentes por parte dos seus gestores, a identificação dos territórios com carência de oferta de áreas de localizações empresariais ou com necessidade de expansão dessas mesmas áreas, aí num trabalho muito próximo com o Ministério da Coesão Territorial e o seu universo tutelado,
a definição dos requisitos infraestruturais de uma área de localização empresarial ideal, a possibilidade de atribuição de uma escala classificativa que impulsiona a qualificação de todas as áreas nos mesmos indicadores, melhorando globalmente a oferta nacional. Recomendar denominações claras, internacionais e standardizadas indicativas da oferta, que permitam uma distinção clara dos atributos e áreas de atuação dos vários espaços, por exemplo, parques de ciência e tecnologia por um lado, parques industriais por outro. A partir de divulgação de boas práticas de gestão, de qualificação ambientais e de promoção das áreas de localização empresarial. A recomendação de políticas públicas que favoreçam o investimento em áreas de localização empresarial para tal qualificadas e que tornem mais fáceis e rápidos os processos de licenciamento. Vamos começar pela elaboração de recomendações para a melhoria do enquadramento legal das áreas de localização empresarial, ao nível do ordenamento do território, nível fiscal, aduaneiro, e uma estratégia nacional de desenvolvimento dessas áreas. Impulsionar a comunicação entre os diferentes atores do ecossistema das áreas de localização empresarial e dos parques empresariais, os seus gestores e as autoridades territoriais e de licenciamento, administração central, descentralizada, local. E intermediar a melhoria da prestação de serviços de utilidades às áreas de localização empresarial, como primeiro passo concreto para o aumento real da competitividade da oferta nacional de localizações empresariais, face aos grandes projetos por que concorremos no mercado internacional de seleção de investimento. Portanto, a ICEP Global Parks e os seus parceiros, nomeadamente a ICEP, o IAPMEI, convidam todas as entidades de gestão de áreas de localização empresarial a se juntarem a nós no lançamento, na fundação desta Associação dos Parques Empresariais de Portugal, dos quais estamos a preparar todo o enquadramento, os estatutos e sobre os quais muito gosto teríamos em colher aqui neste webinar as manifestações de interesse dos municípios que queiram ser contactados para o lançamento e eventualmente integrarem a Associação dos Parques Empresariais de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. Filipe Costa, pela sua intervenção. Convido de seguida o Sr. Adjunto Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Dr. António Ramos, a intervir sobre o tema Áreas de Acolhimento Empresarial, Qualificação e Fontes de Financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Dr. António Ramos, tem que ligar. Bom dia a todos e a todos. Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e os participantes neste evento. Começar por agradecer o convite ao gabinete do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional para podermos apresentar a medida que neste momento está inscrita no plano em negociação para o Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito de um conjunto de intervenções mais alargadas que já foram citadas aqui, quer pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, quer pelos colegas da ICEP, também cumprimento, e com quem temos trabalhado em várias frentes neste domínio, e que tem a ver com encontrar forma de estimular uma renovação destes espaços. Como espaços de acolhimento, naturalmente muitos destes espaços, sobretudo numa ótica de novos espaços, tiveram enquadramento no Portugal 2020, e a ideia é que estas intervenções, cobrindo algumas das áreas que o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização falou, do que devem ser estes novos espaços de acolhimento, e alguma mudança no patamar de geração destas áreas, devem continuar a ter enquadramento, quer no plano de recuperação, quer nos instrumentos de programação do próximo quadro 2030. O PRR é, sobretudo, um instrumento de transformação e mobilizar agendas de transformação.
E nesse sentido está balizado por duas agendas relevantes, como a senhora Ministra já aqui deixou no início da intervenção, uma que tem a ver com a questão da descarbonização, a outra com a dimensão digital. E, portanto, nós, quando trabalhamos em conjunto com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, na coordenação da componente 7, que está inscrita no PRR, houve um conjunto de intervenções propostas, umas vencedoras, outras que tiveram que ser ajustadas a algum processo de negociação, e que tem a ver naquilo que foi referido com duas dimensões. Uma, tentar mobilizar áreas empresariais existentes para uma adaptação a condições de nova geração, e já vou referir sucintamente o que é que se entendeu por isso. E uma segunda dimensão, tentar articular as ligações de last mile, quer com algumas destas áreas empresariais existentes, quer sobretudo nas ligações intermodais com pontos de entrega de mercadorias, portos, ligações ferroviárias, exatamente tentando reforçar algumas destas dimensões de redução de emissões de carbono. Aquilo que propusemos e aquilo que está neste momento no texto do PRR, no fundo, são um conjunto de intervenções em áreas já existentes. As áreas empresariais, muitas delas surgiram como resposta à procura do uso do solo menos oneroso ou com outras condições para o tipo de uso que as indústrias que temos poderiam fazer, e foram saindo muitas empresas dos centros urbanos para ocupar espaços envolvendo estes centros urbanos, alguns programados, outros por reação, uns por antecipação, outros por reação, e portanto nós entendemos que é chegado o momento de estimular uma requalificação destes territórios, centrando sobretudo nestas duas dimensões que o PRR põe em cima da mesa. A dimensão associada à redução das emissões, e por isso nós temos como proposta a mobilização das comunidades de energia para a introdução de produção e armazenamento de energia renovável nas áreas empresariais e, portanto, tentar atingir, isto vai depender muito do perfil das empresas em cada uma destas áreas e o perfil de consumo, até 30% das necessidades energéticas serem injetadas a partir de fontes renováveis, garantir que temos a introdução de algumas ilhas de estabilidade energética no território. O trabalho tem sido desenvolvido pela REN, pela EDP, pelo IAPMEI, pela ERSE, na identificação de soluções para estas ilhas de eficiência energética e de qualidade energética, que são relevantes para muitos dos sistemas produtivos que temos e, portanto, a introdução de algumas unidades piloto nesse sentido. Introduzir a componente da mobilidade elétrica nestes espaços e na mobilidade elétrica não só a componente que pode utilizar o armazenamento da energia produzida pela área para o carregamento elétrico, mas nos casos em que isso se justifique para, sobretudo, o tráfego mais pesado, podemos mobilizar algumas soluções de produção de hidrogênio e utilização de hidrogênio verde. A cobertura de algumas destas áreas, numa ótica de falhas de mercado e de complemento a falhas de mercado, sobretudo nas áreas empresariais do interior, com a cobertura 5G e, portanto, criando algumas ilhas que podem antecipar e mobilizar empresas para antecipar soluções para um mercado assim que o leilão do 5G estiver estabilizado e, portanto, temos já alguém a trabalhar em aplicações e a utilizar as potencialidades do 5G para desenvolver produtos para o mercado nacional e, portanto, dar-nos esta oportunidade a algumas destas áreas e, finalmente, mobilizar algumas tecnologias para a prevenção ativa de incêndios. Como disse há pouco, algumas destas áreas estão estruturadas entre o rural e o urbano e, portanto, em zonas próximas de floresta. E a ideia é mobilizar algumas tecnologias para retardar
a chegada de situações de risco aos espaços industriais e permitir depois o combate adequado pelas forças da proteção civil. Estas 5 dimensões são dimensões, todas elas com tecnologias relativamente maduras e, portanto, não estamos a fazer um salto tecnológico particularmente relevante. Estamos pela primeira vez a propor que elas se conjuguem para uma intervenção musculada em alguns territórios, servindo de teste e podendo utilizar várias tecnologias e vários fornecedores para encontrarmos a solução mais eficaz para essas respostas e depois servir, no fundo, de standard, como há pouco o colega de painel referia, definirmos algumas dimensões do que pode ser o scale-up desta medida para as outras áreas empresariais, com acolhimento, inclusivamente no PT 2030. A ideia era estruturar um bocadinho esta dimensão, trazer para esta dimensão e para algumas destas dimensões o conhecimento da academia e das empresas que estão a trabalhar estes domínios. Foi no trabalho desta medida com alguns municípios e com algumas associações empresariais e com alguns dos produtores destas tecnologias, ficou claro que a partir do momento em que a procura for induzida, os preços de implementação e de operacionalização destas soluções vão ser largamente reduzidos e, portanto, o que o PRR propõe nesta medida é exatamente uma agenda de mudança e transformação para estes territórios e que será proporcionada a partir de um concurso e, portanto, assim que houver condições, será publicitado o concurso para candidatura de áreas, naturalmente com reforço em algumas componentes para áreas interiores, mas o concurso está aberto para todo o território continental e a oferta é feita nessas dimensões. Portanto, basicamente era esta a nota que queria deixar, sem deixar de fazer referência ao reforço das ligações, que também estão incluídas na componente 7, na ligação destas áreas empresariais aos centros de distribuição e ao mercado. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. António Ramos, pela sua intervenção. Convido em seguida a doutora Filomena Dias, diretora de angariação da ICEP Portugal Global, a fazer a sua intervenção sobre o tema como promover um território para a atração de investimentos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Ministro da Coesão Territorial, Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Sr. Adjunto, Sr. Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Regional, caro Filipe e cara Isabel, muito obrigado pelo convite. Vou desde aqui partilhar o meu ecrã com a minha intervenção. Espero que todos possam ver da melhor forma. E de forma assim já muita coisa foi dita, aqui o meu objetivo de forma muito humilde é tentar partilhar com os participantes, muitos deles já parceiros da ICEP, com os quais trabalhamos em vários projetos de investimento, qual é a nossa experiência de acompanhamento do investidor e tentar partilhar justamente quais são as exigências, os requisitos dos investidores para que nós possamos estar sempre melhor preparados para lhes dar resposta e assim angariar o investimento. Essa apresentação está dividida aqui em 3 temas, mas os primeiros mais rápido, irei passar de forma mais rápida, portanto, o enquadramento internacional dos fluxos de ideia. Importa saber, e o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização já deu nota, mas em que contexto é que nos encontramos, porque isto tem influência depois, e como poderão ver mais tarde, mas tem influência no processo de decisão e nos fatores de decisão também dos determinantes de decisão. Depois irei abordar então o tema de decisões de investimento, quais são os principais determinantes dos investidores e quais os fatores de sucesso na captação da ideia. Nós não estamos num contexto muito favorável, portanto 2020 infelizmente e em resultado da pandemia do Covid registrou-se uma diminuição acentuada dos fluxos de IDE. Em 2019 já vínhamos, digamos, numa tendência negativa em termos de fluxo, atendendo à incerteza mundial e comércio internacional. E olhando mais para os números dos projetos Greenfield, o projeto Greenfield são os projetos de criação de novas unidades, são aqueles que todos nós queremos, um novo centro de serviço, uma nova unidade industrial, registrou-se em 2020 menos 35%. No setor automóvel, que é um dos setores para Portugal mais dinâmico em termos de investimento, menos 59%. Portanto, são números, são quebras significativas que fazem com que também
começa a haver menos projetos, mas também os projetos, quando surgem, também surgem com aqui umas exigências específicas. Em termos desse contexto de incerteza, o que nós verificamos, temos de verificar que os prazos de decisão também são muito mais longos. E aí apelo à paciência aqui de todos os nossos parceiros e municípios, porque nós, quando fazemos pedidos de informação, é de um dia para o outro, é no prazo de 2 dias, que são os prazos dos investidores, e depois estamos semanas, estamos meses sem ter qualquer resposta. E isso notamos isso ainda de forma mais acrescida durante o ano de 2020 e arranque de 2021. As perspectivas, portanto, para 2021 mantêm-se favoráveis enquanto houver essa incerteza sobre a evolução da pandemia e, portanto, a prudência é que dominará o comportamento dos investidores. Com essa incerteza, essa quebra de consumo, essa quebra de atividade resultando do travão de mobilidade das pessoas, nós temos verificado, e verificou-se, portanto, uma quebra nas cadeias de fornecimento, as medidas de protecionismo também, em alguns setores de atividade, mas também, ao mesmo tempo, uma rápida evolução tecnológica. Portanto, a tal transição digital, transformação digital que todos nós ouvimos e falas e a prioridade, acelerou-se em resultado da pandemia. A questão da preocupação ambiental também, que era um tema muito importante na agenda das empresas e dos países, também aumentou. Portanto, com isto, há oportunidades, tanto mais digital, mais indústria, não é? Portanto, com as quebras de cadeias de fornecimento, verificou-se aqui um problema, falhas. Estamos a ver, todos nós estamos a assistir o problema dos semicondutores, fábricas a parar por todo o mundo e toda a Europa porque não há fornecimento, e uma preocupação ambiental também maior, e portanto surgem aqui também oportunidades em termos de novos investimentos. E Portugal, portanto, Portugal, nós estávamos numa curva muito positiva, Portugal estava a beneficiar do capital de confiança por parte dos investidores, com novos investimentos, que sejam eles greenfield, novas unidades, mas também em termos de aquisições. Quando há aquisições no mercado é porque os investidores acreditam nesse mercado e têm total confiança no retorno do seu investimento. A ICEP registrou em 2018 e 2019 volume de investimento produtivo contratualizado, portanto, volumes recordes. No estudo da consultora EY, edição 2020, também em 2019, Portugal tinha registrado um número recorde de novos projetos, e em 2020, apesar da pandemia, portanto, a ICEP ainda angariou vários projetos, mais de 30 projetos que são importantes em termos de número. O que verificamos face ao passado, um número de postos de trabalho mais conservador. Não quer dizer que eles não vão criar mais do que aquilo que eles estavam a anunciar, mas nota-se aqui a prudência e conservadorismo por parte das empresas. Portanto, aqui também uma tónica positiva, apesar desse clima adverso, existe de facto aqui da tendência mundial, mas Portugal continua a merecer a confiança dos investidores. Nós, nos últimos anos, esse clima de confiança é o resultado aqui de um bom posicionamento em termos de competitividade internacional de Portugal para desenvolver negócios, portanto, o resultado dos rankings internacionais, em que nós aparecemos muito bem classificados, a qualidade dos recursos humanos, portanto, o fator talento, eu diria o fator número 1, o fator número 2, número 3, e isto tem sido destacado por quase todos os investidores e as empresas que decidiram se instalar em Portugal e que continuam a crescer. A qualidade da rede de infraestruturas, é preciso fazer seguir as mercadorias, é preciso, quando estamos na área de transição digital, comunicar todo o mundo a toda a hora e com uma plataforma que seja fiável e performante, e os centros de investigação e desenvolvimento. Aqui a questão da inovação, o acesso ao conhecimento é fundamental também. É fundamental porque as empresas têm que acelerar muito rápido. E para acelerar muito rápido não podem desenvolver o processo de inovação como faziam no passado, e a melhor forma de o fazer com mais rapidez é associar ao centro de conhecimento, associar-se às empresas que são inovadoras para poder absorver esse conhecimento e assim integrar a inovação nos seus processos e produtos. E naturalmente a existência da rede de fornecedores, como a senhora Ministra referiu na sua intervenção. Quando nós temos uma região que é muito forte na área do calçado, naturalmente essa região será a região preferencial para atrair investimento nesse setor de atividade. O mesmo se coloca na área dos moldes, portanto, quando a empresa tem uma necessidade muito grande de parceria com empresas ligadas aos moldes, Marinha Grande, Oliveira das Meias, acabam por ser aqui essenciais. E como exemplo dessa mudança em termos de atração de investimento e novas atividades,
fui buscar aqui a imprensa recente, imprensa nacional, o exemplo da Critical Tech Course, portanto, a parceria entre a BM e a Critical Software, que já tem mais de 1.200 trabalhadores, colaboradores, distribuídos pelos centros do Porto e de Lisboa, a desenvolver soluções automóveis digitais. O Banco de Investimento francês Natixis, que tem um hub de inovação no Porto, com mais de 1.000 pessoas, que já alargou atividade para atividade de suporte do setor da banca. E muito recentemente, em Paredes de Cora, portanto, em fase de construção, a unidade de produção de vacinas, portanto, pela empresa espanhola Zendal, portanto, do qual todos nos orgulhamos. Portanto, investimento de cada vez maior valor acrescentado, Porto, Lisboa, Paredes de Cora, de norte a sul, de este a oeste, e todos eles têm um ponto em comum, acaba por ser o talento, mas não só, o talento, a rede de conhecimento, a atratividade e competitividade do país no seu todo. E agora olhando um bocadinho, o que é que vai determinar, quais são os principais fatores que vão levar um investidor a decidir por uma localização em detrimento de outro. Com a crise provocada pela pandemia do Covid-19, portanto, registra-se uma preocupação na otimização das capacidades de produção e, portanto, uma eficiência de custo por parte das empresas. Fala-se muito da resiliência, também resiliência das capacidades de produção, portanto, revisão das cadeias de processamento, garantir o fornecimento e o abastecimento. E depois a integração das novas tecnologias para melhor resposta ao mercado e maior eficiência dos processos de produção. Portanto, as prioridades dos investidores vão ser mais resiliência, quer dizer, menos risco, e mais eficiência, quer dizer, menos custo. Portanto, não podemos esquecer que todas as empresas, que são elas que investem, perderam rendimento, porque ficaram impactados em termos de atividade, em termos do seu mercado cliente, e, portanto, as pessoas não compraram produtos, bens de consumo, não compraram bens de equipamento também, as empresas, portanto, há aqui uma noção de escassez de rendimento. Havendo escassez de rendimento, no seu processo de decisão, elas serão ainda mais racionais do ponto de vista da escolha das opções de investimento. E aproveitando aqui o estudo da EY, portanto o estudo anual que a EY desenvolve, a Attractiveness Survey, e no estudo específico da atratividade de Portugal, quando nós olhamos para os fatores, os principais fatores de atratividade enunciados pelas empresas, pelos investidores das empresas que estão presentes em Portugal ou pelos investidores das empresas não presentes em Portugal, portanto os decisores das empresas não presentes, chega logo no início, o primeiro é Quality of Life, o segundo é Stability of Social Climate. E o que essas dimensões vêm dizer? É diminuir o risco. O que as empresas procuram são localizações que oferecem qualidade de vida para os seus trabalhadores, mas também uma estabilidade, um clima social estável. Portanto, a noção de risco está aqui, de facto, muito patente. O terceiro fator é infraestruturas de telecomunicações. E esse fator, uns anos atrás, não aparecia logo no top 3. Porquê? Lá está, estamos nessa transição digital. E o ano passado, quando em março todos os países tiveram que passar em poucos dias as empresas do trabalho a partir do escritório para o trabalho a partir de casa, isto só foi possível porque existe uma infraestrutura de telecomunicação que seja performante no país e que deu resposta. Houve um aumento em Portugal, e há dados da ANACOM publicado isso, temos um aumento de tráfego de dados. E, portanto, essa dimensão revelou-se ainda mais importante. E mais para o fundo aqui desses diferentes prioridades das empresas, os fatores de atratividade, a questão do mercado doméstico aparece mais no final. Porquê? Porque não é o mercado de Portugal que é atrativo para a decisão de investimento. O que é atrativo é Portugal, no seio da União Europeia, Portugal, no seio da Península Ibérica. Portanto, Portugal é um mercado global, é um mercado europeu. E isto, de facto, é uma das grandes, eu diria, um grande atrativo, e é isso que devemos sempre destacar. Quando o investidor olha para Portugal, não é Portugal para o seu mercado, é Portugal dentro do mercado europeu. E agora tomei a liberdade aqui das conversas com os investidores, os pedidos de informação que nós recebemos, tentar colocar aqui quais são as palavras que sobressaem sempre, ou seja, quando eles definem o que é importante para eles no seu processo aqui de avaliação de Portugal. Talento, sem dúvida, portanto, e será, portanto, é a dimensão mais importante. Europa, vem muito em cima da mesa, de facto, a Europa. Nós estamos a olhar para Portugal porque queremos reforçar a presença na Europa. O de-risking, portanto, de-risk é diminuir o risco,
isto é, desde o início do ano passado, é uma palavra que acaba por ser, diria, em quase todos os processos, em todos os projetos que acompanhamos, o investidor refere isso. Nós estamos aqui a falar com vocês porque queremos diminuir o risco das nossas operações e que parece que Portugal acaba por ser aqui uma localização que nos possa dar resposta a esta dimensão. O fast track é rapidez. E aí o papel dos municípios, porque se o município não quiser o investimento não se faz. E se o município estiver envolvido desde o início, nós temos a garantia que os processos podem ser céleres, desde que o investidor também faça a sua parte. E o fast track é garantir que todo o processo de instalação, de licenciamento, seja muito rápido, porque, como eu referi no início, os investidores são muito prudentes. Mas, ao mesmo tempo, o mercado está-se a alterar de forma muito rápida. Portanto, há uma transição digital, uma transição ambiental. O caso mais paradigmático, eu diria, que é o setor automóvel. Portanto, o setor automóvel está a sofrer uma transformação acelerada do veículo a motor a combustão para o veículo motor elétrico. E, portanto, todos os construtores, basta ler os jornais, ver os jornais todos os dias, estão a anunciar os seus objetivos em termos de transição para o veículo elétrico. E, portanto, isto está, de facto, aqui a criar uma maior pressão. E quando esses investidores decidem o projeto ou decidem avançar com a sua localização, eles perguntam mesmo qual é o prazo para licenciar, porque assim que tomar a decisão tem que ser muito rápido. Eles vão ser muito demorados na tomada da decisão, mas assim que tomar a decisão, eles vão ser muito rápidos, que vão ter que recuperar o atraso esse período em que eles estiveram mais conservadores. Portanto, aí a importância de todos nós trabalharmos em conjunto e nós temos de trabalhar com todos os municípios, com a nossa direção também com os contextos, com a Comissão Permanente de Apoio ao Investimento, de permitir ser muito transparente e de mostrar e apresentar logo no início ao investidor qual é o processo de licenciamento que ele irá seguir para poder instalar a sua atividade e quais são os prazos. Isso é muito importante para ele e é muito valorizada essa informação. A questão ambiental. Nós já temos empresas que nos perguntam qual é a percentagem de energias renováveis em Portugal no total de energia produzida ou energia consumida. Porquê? Porque nos seus relatórios, todos os grandes grupos, todas as empresas, hoje em dia têm que apresentar a dimensão de objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa é uma das dimensões e, portanto, é para eles também importante de mostrar que estão instalados num país em que tem uma vertente de ambiental, preocupação ambiental e cumprimento das normas que os ajuda a cumprir esses objetivos. A componente digital, já falei, conectividade, telecomunicações, mas conectividade, transportes. Hoje em dia, infelizmente, o transporte aéreo não está como era desejável, mas Portugal, e antes da pandemia, estava muito bem, os aeroportos nacionais tinham ótimas ligações com as principais cidades, e isso é importante no trabalho das empresas. A supply chain, uma empresa sozinha não consegue evoluir, é importante ela consolidar a rede de fornecedores. E, por fim, coloquei os incentivos, por fim, porquê? Há alguns investidores, a primeira pergunta será incentivos. E agora com os PRRs, os planos nacionais, nós notamos que as empresas estão a ser cada vez mais exigentes e, portanto, é uma expectativa muito grande que os Estados-membros têm aqui muitos milhões, muitos apoios e coloque logo na agenda de incentivos. Se me permitirem um conselho, o investidor que tem na sua abordagem, na sua agenda só incentivos, é de desconfiar. Porque nenhum investimento bem sucedido vai depender dos incentivos, único e exclusivamente dos incentivos que nós possamos lhe apresentar. E todos os investimentos bem-sucedidos, avaliar todas as outras dimensões, localização, talento, a supply chain, portanto, todas as outras dimensões. No final, o incentivos foi importante para, eu diria, quando eles estão a comparar várias opções na decisão, mas os incentivos, a atribuição de incentivos não é fator principal e mais importante no processo de decisão. Isto eu acho que é muito importante referir, porque estamos a notar cada vez mais também pedidos que nos vêm incentivos, eu quero maximizar incentivos. Não, e o resto? E portanto, se ainda não fez o trabalho da avaliação da localização em si. Então, quais são os fatores de decisão? Portugal é um território, e nós quando a ICEP vende Portugal e nós desenvolvemos com apoio e aí todo o empenho da Secretaria de Estado, a nossa rede externa, a nossa rede de embaixada, rede diplomática. Portanto, esse é o nosso papel, é promover Portugal. Portugal, suas valências, Portugal comparado com o mundo, a sua atratividade, e nós o promovemos um território único, mas com as suas diferentes. E Portugal é um território europeu. Portanto, Portugal é o mercado europeu e essa é a principal dimensão da atratividade de Portugal.
E isto, tal como já referi, agora com a pandemia, com quebras de algumas cadeias de fornecimento, essa dimensão ganhou ainda mais importância. Portugal, nos anos de 2014 a 2016, 2017, tivemos um grande volume de investimento no setor automóvel. E porquê? Atratividade, mas também porque Portugal está integrado na Península Ibérica e a Península Ibérica é a segunda maior região em termos de produção automóvel na União Europeia. E, portanto, o facto de nós estarmos integrados nessa região torna o país e para os fornecedores da indústria de componentes um mercado atrativo. A partir de Portugal, eles fornecem a segunda maior região em termos de produção automóvel na Europa. E a ligação com os PALOPs. Nós temos vários projetos de investimento, mas eu diria até na área de engenharia e de serviços, que decidem instalar-se em Portugal para poder servir Brasil, Angola, Moçambique, nomeadamente na área do offshoring, portanto, aqui, a partir daqui é mais fácil servir esses mercados. Portanto, tal como já referi, a imagem de Portugal é um país ibérico. Portugal é um território único, integrado e diversificado. Portanto, o que faz a força de Portugal, que eu costumo dizer aos investidores, em Portugal fazemos um pouco de tudo. Porque muitas das vezes investidores perguntam, mas vocês são especializados, quais são as especializações? E em Portugal nós conseguimos encontrar uma indústria bastante diversificada, que é a riqueza também do nosso território. E os territórios são complementares entre si. E, portanto, o que é que devemos fazer? Consolidar a percepção sobre Portugal. Portanto, no passado eu até tinha aqui, nesse slide, inverter a percepção. Eu acho que não, a percepção já é favorável. Portugal já é uma marca forte, já é um destino muito credível em matéria de investimento, não é só turismo, mas em matéria de investimento. Temos que consolidar essa percepção e alavancá-la e colocar Portugal no mapa de decisão. Porque uma coisa é ter uma percepção positiva sobre Portugal, outra coisa é, de facto, entrar aqui no trabalho, no projeto, e Portugal entrar no mapa de decisão das opções de localização e avaliação. De forma muito rápida, qual é o processo de angariação de investimento? É um processo que é longo, que é duro. O investidor, costumo dizer, é um cliente muito difícil, porque o investidor acha que o seu projeto é o melhor do mundo, que o seu projeto é muito importante para o país, sem dúvida, todos os projetos são ótimos, mas imprime aqui os seus prazos, as suas exigências, e nós temos que lidar com isso naturalmente e da melhor forma, e temos lidado, e agradeço mais uma vez a todos os municípios com os quais nós temos trabalhado. De facto, é certo só que é investimento, porque temos parceiros e os municípios são grandes parceiros nessa atratividade. E, portanto, o processo de angariação é posicionar Portugal. Nós trabalhamos com as missões no estrangeiro, com a nossa rede externa, a nossa rede também comercial de abordagem direta às empresas. As empresas, quando nos abordam, quando nessas interações nos apresentam oportunidades de investimento, nós temos que apresentar opções que melhor respondam aos requisitos, aos requerimentos, às necessidades das empresas. E permite aqui só, mais uma vez, pedir desculpa por vezes, quando nós contactamos as câmaras, a urgência no pedido. Mas ainda ontem recebemos um pedido de uma empresa só para a região norte, no mínimo 35 mil metros quadrados. E a resposta, nós temos de ter a resposta até sexta-feira, porque é segunda-feira entregar a informação toda. E, portanto, estou a ver, são 2 a 3 dias que nós temos para apresentar diferentes opções. E o objetivo da ICEP é quanto mais opções de localização nós apresentamos, melhor. Maximizamos também aqui a probabilidade, de facto, do projeto ficar em Portugal. Somente um município poderá provavelmente ficar com o projeto, mas eu acho que todos nós ganhamos, portanto, e isso é importante também referir. O nosso objetivo é apresentar e maximizar o número de propostas. E voltando a esse caso concreto, recebemos ontem no mínimo 35 mil metros quadrados na região norte, numa consulta ao Portugal Site Selection, e aí lanço um desafio aos municípios, a importância de estar registado no Portugal Site Selection. Quando nós temos muito pouco tempo para identificar esses terrenos, é mais fácil para nós ver o que está disponível e, portanto, começar a trabalhar nessa base. E se qualquer um de vocês fizer essa pesquisa, vão ver que os resultados não são muito famosos. Portanto, há muitos terrenos, nos terrenos de 35 mil metros quadrados, de facto, não há muitas opções dessa dimensão. Daí a importância de estar registado, mesmo os planos. Não é só os planos que eu sei que há parques empresariais que já estão completos, mas há terrenos classificados como industriais, há vários municípios que trabalham isso, é de forma a antecipar a necessidade do investidor e identificar quais são as áreas classificadas como industriais, fazer o levantamento dos seus proprietários
que assim que houver um investidor interessado, poder apresentar essa oferta industrial. Portanto, aqui é um convite que faço a todos os municípios, ir completando a informação na ferramenta, porque isto é da maior importância para poder apresentar depois essas opções nas diferentes propostas que possamos apresentar aos investidores. Depois segue a fase de concretização do investimento, e aí o município é fundamental. Eu diria que quando a ICEP acaba por começar a entregar quase a criança ao município e sobretudo nos projetos industriais, não é só a componente de licenciamento e instalação, eu sei que há vários participantes com quem trabalhei agora há pouco tempo, mas desde ajudar a encontrar casa para os expatriados que vêm no município que vêm trabalhar para a unidade, desde identificar e recolher currículos de pessoas que possam, pelo gabinete do emprego do município, para que possam depois apresentar o investidor, as parcerias com o IFP, com centros de formação local. Portanto, há aqui várias iniciativas. Nós também tivemos aqui um município que fez um centro de serviços na área do IT, que identificou todos os residentes daquele município que tinham um perfil, um background na área do IT, mas que já não residiam, e tentar perceber se havia disponibilidade de facto para voltar para o município, ou se residiam, estavam a trabalhar fora do município. Portanto, esse levantamento foi feito a nível do município e foi importante também para apresentar depois ao investidor. Portanto, aqui há um grande trabalho e o município é parceiro do investidor. E depois continua-se, se permitir a expressão, o namoro entre o município e o investidor, e a ICEP também aqui no meio, é porque é garantir um investimento bem sucedido, é um investimento que se reproduz. E o que nós queremos é cada vez mais e melhor investimento. Portanto, a importância de articular aqui com as diferentes entidades em todo esse processo. Porque só juntos é que vamos conseguir dar a melhor resposta. Aqui é um pouco o que já tenho vindo a falar, portanto, desde a decisão de investimento, instalação e o acompanhamento. E agora, o investidor é muito exigente. É ele que vai determinar quais as suas necessidades. A cada projeto, eu diria, é uma lista de requisitos diferentes, mas as principais necessidades mais comuns são a área de implantação, a disponibilidade de mão de obra e com os níveis de qualificação adaptados ao seu processo, a proximidade a infraestruturas rodoviárias, portuárias. Nós, por vezes, temos projetos que dizem que eu tenho que estar no máximo 30 minutos de um porto marítimo, porque utiliza muito o porto marítimo e para o seu negócio é fundamental essa proximidade. Outros, muitos por vezes na área dos serviços, eu quero estar a 50 minutos, porque vem assim, é os minutos, 50 minutos de um aeroporto internacional. Infraestruturas de telecomunicação, sem dúvida, desde 2020 é um tema e é uma necessidade que ganhou importância. A disponibilidade de utilities, como já foi falado hoje de manhã, o gás natural, a água, há processos produtivos que são muito exigentes, eletricidade em média e alta tensão, a rede de subcontratação, portanto, para poder desenvolver um negócio. Portanto, aqui o papel do município é fundamental na resposta aos investidores. Mas também, eu aqui chamo a atenção, porque nós já tivemos também resposta ou reuniões em que dizia que temos tudo isso. O investidor também não quer ouvir, porque o investidor sabe que não existe a localização ideal. Portanto, ele nos apresenta quais são os seus requisitos ideais, mas não existe, é muito difícil encontrar a localização que vai cumprir com todos os critérios. E o que ele mais valoriza, de facto, é a transparência e, eu diria quase honestidade, ou seja, eu prefiro ouvir do município a dizer, nós temos, por exemplo, nomeadamente a questão que coloca-se muitas vezes em termos de energia, acesso a potência elétrica. Nós temos a potência, mas não temos, temos que validar se temos para os volumes que precisa. E depois de validar mesmo não tem, qual é o prazo que possa ter essa potência elétrica. E assim o investidor vai gerindo a sua expectativa de prazo de concretização. É muito importante. Do que dizer que tem, também já nos aconteceu, que tem, e depois, no momento em que fazer o pedido de ligação, a subestação está cheia. Ou seja, não há capacidade, não há potência disponível. E isso é um problema, porque depois andamos todos a correr contra o prejuízo. Isso é mau também na experiência do investidor. Os municípios são complementares. Já tive municípios que nos responderam para aquelas áreas não têm terreno industrial disponível, mas que foi falar com o município contigo, porque sabia que havia terrenos industriais muito próximos e, portanto, fazer essa ponte, isso é fundamental.
porque os nossos concorrentes, nós estamos sempre a concorrer com outros países, e os outros países, e agora também com o Covid, nota-se uma concorrência mais árdua, mais agressiva. Em Espanha, estou a lançar vários projetos na área de instalações, polígonos logísticos. Em França já tem um produto que apresenta que é áreas de utilização chave em mão, em casa, em frente de França, o investidor que está interessado em que pode instalar de forma muito rápida, o país si, nós estamos a ganhar os projetos. Doutora Filomena Dias, ficamos sem som. Doutora Filomena Dias, bom, sim. Eu penso que deve haver um problema com a intervenção da doutora Filomena Dias. Eu julgo melhor passarmos para a intervenção seguinte e convido o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Dr. Manuel Machado, a iniciar a sua intervenção. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Uma saudação especial à Sra. Ministra da Coesão Territorial, professora Ana Abrunhosa, cara conterrânea. Uma saudação especial também ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, estimado amigo Eurico Brilhante Dias. Uma saudação também ao estimado Secretário de Estado adjunto Secretário de Estado adjunto do Desenvolvimento Regional. E uma saudação a todos os dirigentes do AICEP Global Parques e do AICEP Portugal Global. Uma saudação aos conferencistas e, obviamente, uma saudação, e aqui saudação é sempre em negrito, porque neste tempo especial que estamos a viver, a saúde é extremamente importante. Antes de mais, em meu nome pessoal e como Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, agradeço à Sra. Professora Ana Abrunhosa, à Sra. Ministra da Coesão Territorial, o convite para integrar esta parte dos nossos trabalhos. Somos daqueles que entende, conforme desde o princípio, com o Sr. Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, fizemos referenciar, este é um dos caminhos mais certos que estamos a promover, através da entreajuda, através das inovações tecnológicas, através das, há pouco falava-se das facilities, isto é, do conhecimento e da partilha do conhecimento, e do aproveitamento do conhecimento e das localizações dos nossos territórios. Temos, por isso, a ANMP, enorme satisfação em associar-se a este Portugal Site Selection e considero uma base de apoio de enorme importância, eu diria quase que decisiva, quer para a divulgação das ofertas, quer para a promoção de cada um dos nossos territórios, atraindo investimento, atraindo inovação. Ao disponibilizar de forma rápida e gratuita um conjunto de informações sobre as localizações empresariais disponíveis para o acolhimento de investimentos de diversa natureza, a plataforma Portugal Site Selection facilita, ajuda a escolha dos potenciais investidores, como já foi dito e bem, por um determinado território e posiciona cada um desses territórios em condições de, entre aspas, igualdade. Nenhum território é igual, bem sabemos, mas em termos de igualdade de oportunidades. Isso é indispensável para a nova geração de políticas públicas que encaramos, quer no âmbito do PRR, quer no âmbito de Portugal 2030, quer no âmbito da execução complementar do PT 2020. Estamos, obviamente, em estado de necessidade de todos, pela situação excepcional que vivemos, mas esta é uma forma de promover o desenvolvimento. A plataforma, que é agora apresentada já de uma maneira sistemática e impulsionadora, contribui para vencer a crise socioeconómica que parece iminente,
neste quadro da pandemia Covid-19. Importa proteger o emprego e criar mais emprego. Importa proteger as empresas e acolher mais empresas. Importa mesmo, e este é que é o desígnio central, criar riqueza socialmente útil. Isto faz-se com as empresas, com os empresários, com as instituições, com as entidades, com os governantes do governo central, dos governos regionais, do governo local. Isto faz-se congregando energia. E em tempo de pandemia todos nós temos também consciência que temos necessidade de expender energias em coisas como a proteção da saúde pública. Mas a saúde pública, a boa saúde pública, a boa oferta de saúde pública também constitui um atrativo para investimentos empresariais relevantes, tal como a segurança nas nossas comunidades, tal como a comunidade de vizinhança em que as pessoas se conhecem e estão prontas para a entreajuda. Talvez este ponto seja aquele impulso que resultou também da crise pandémica. O estado de necessidade cria, desenvolve, impulsiona a criação de arte e engenho para vencer as dificuldades. Dado que a plataforma se propõe promover todas as localizações empresariais nacionais, não esquecendo, e isto tenho que o referir porque é importante, os territórios de baixa densidade, tal igualdade de oportunidades que antes falava constitui um fator relevante e saúde por isso todos os que se empenharam na sua criação. E todos, designadamente o secretário de Estado Eurico Brilhante Dias, pelo facto de ter dado a mão e a força e a energia para hoje podermos estar neste tempo, nesta conferência de divulgação e de síntese. O que temos agora é que saudar o trabalho que está a ser feito. E faço com muito gosto em nome da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Esta ferramenta é de enorme relevância para a promoção, não só nacional, como internacional, das ofertas que a cada território municipal estão disponíveis para os promotores nacionais e internacionais. E por isso, aqui também, contribuímos para a colaboração institucional com os órgãos de soberania, com as embaixadas, com as câmaras de comércio, as nossas comunidades na diáspora, enfim, no Portugal global, na economia global, na pandemia global, todos os contributos são bem-vindos. Claro que nem tudo está feito, não temos ainda a informação empresarial de todos os municípios portugueses, é verdade, mas sabemos que o caminho se faz caminhando. E neste momento, a plataforma contar já com mais de 200 municípios e as respectivas localizações empresariais, mais de 400 parques empresariais. Entendemos que o desafio está a ser bem conseguido. E esta base de informação é um reforço de que vão beneficiar todos os territórios de Portugal continental e das regiões autónomas ou das ilhas. Integrando todos os territórios nacionais, em pé de igualdade à partida, Portugal Site Selection contribui efetivamente para a igualdade de acesso ao investimento, para a diminuição das dificuldades de captação de investimento por todas as áreas do nosso país. E bem precisamos, nomeadamente, obviamente, as regiões do interior e as de baixa densidade. E que é, assim, esta plataforma, a janela de oportunidade dos nossos territórios para o mundo. A qualificação do território nacional tem vindo a ser feita de forma impulsionadora a partir dos fundos europeus. Há que reconhecê-lo. E já muito foi feito, mas é preciso continuar a fazer ainda mais. Esse é o caminho que, em nosso entender, merece ser seguido, porque a globalização da economia é um facto, a mundialização dos investimentos comporta também alguns problemas, como bem sabemos, designadamente problemas também burocráticos e administrativos, que sempre que pudermos ter a oportunidade de reduzir esses impactos negativos, nós estamos a contribuir para o impulso necessário, a confiança necessária para se investir em Portugal, que é o maior e o melhor país do mundo para acolher investimento. E fazê-lo tendo presente os recursos naturais existentes, de facto. As fontes de energia existentes e inovadoras, de facto.
e a defesa do meio ambiente. E é uma preocupação que todos temos de ter e que estamos a ter. Os municípios, através das câmaras municipais, têm naturalmente um papel relevante nesta estratégia comum, e sublinho, estratégia comum, que passa pela criação das condições necessárias à qualificação e promoção dos territórios e das pessoas que neles habitam, à captação de investimento, que é, de facto, a alavanca que precisamos para o desenvolvimento económico das regiões e para a melhoria das condições sociais das nossas comunidades. Estamos cientes de que, a par da qualificação e promoção dos territórios, é imprescindível o desenvolvimento de estratégias de internacionalização, e este é um exemplo positivo que se saúda, e a criação de condições favoráveis ao investimento direto estrangeiro, e obviamente sem esquecer que a competitividade nisto é sempre um fator importante. Entendemos que só assim conseguimos apoiar as empresas que já existem, incrementar apoios ao empreendedorismo, à criação de novas empresas e ao reforço das suas atividades, e assim contribuímos para o aumento do volume de negócios, passa a expressão, volume de atividade, dinamismo socioeconómico, diria eu, e consequentemente para o desenvolvimento económico de cada uma das nossas regiões e do nosso país como um todo, integrado no mundo global. Com a participação ativa de todos e o suporte desta plataforma, Portugal Site Selection, gerida pela AICEP Global Parques, queremos estar no caminho certo para a promoção das ofertas empresariais dos nossos territórios e para a internacionalização e a criação de condições favoráveis ao acolhimento de investimento direto estrangeiro e ao investimento dos portugueses da diáspora. Os municípios estão empenhados nesta missão estratégica para o nosso futuro coletivo, não haja dúvida. Queremos continuar a contribuir para a construção de um Portugal socialmente mais justo, mais equilibrado no seu desenvolvimento económico e territorialmente, tanto quanto possível, mais homogéneo. Por isso estamos neste caminho ao lado dos empreendedores, trabalhamos todos os dias para um Portugal melhor desta forma. E como, parafraseando Eduardo Lourenço, que há dias nos deixou, importa não esquecer que mais importante que o destino é a viagem. E nós estamos prontos para congregar energias, para fazermos e vencermos esta viagem. Muito obrigado pelo convite para participar nesta conferência. Parabéns ao trabalho que já está feito e contem com a nossa colaboração para que ele seja impulsionado o mais possível e o mais depressa possível, porque a pandemia não vencerá. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Manuel Machado, pela sua intervenção. Informo que, dado que todas as questões que foram sendo colocadas ao longo das intervenções foram sendo respondidas aqui diretamente, não iremos dar tempo para responder para mais questões, para serem colocadas mais questões. No entanto, se tiverem interesse em colocar questões a qualquer um dos palestrantes, iremos certamente, podem fazê-lo por e-mail e iremos certamente canalizá-los para quem é competente. Resta-me agradecer a todos os palestrantes, o nosso muito obrigado por parte da AICEP Global Parques, pela disponibilidade, pelos temas interessantíssimos que trouxeram a este webinar e a todos os participantes também por estarem connosco nesta sessão. Resta-me também ainda dizer, porque essa pergunta foi recorrente, iremos enviar a todos os participantes inscritos um link com as intervenções. Muito obrigada a todos. Bom dia e parabéns à AICEP Global Parques por o extraordinário trabalho, se me permitem. Senhor Presidente, muito obrigada pela sua participação e em si peço desculpa por furar o protocolo, mas eu não estive no ecrã, mas estive a ouvir as intervenções todas. E, portanto, Senhor Presidente, em si cumprimento todas as autarquias que aqui estão representadas no evento pelo trabalho extraordinário que têm que fazer. Filipe Costa, parabéns, tem uma instituição fantástica, não o cumprimentei no início, quero fazê-lo agora, e dizer que as intervenções deixaram aqui uma coisa muito importante, que é as nossas autarquias estão a responder, mas têm que continuar a responder com celeridade e preparar o futuro. E contam com a coesão
para apoiarmos as autarquias nesse sentido. Se há pessoa que entende bem esta mensagem, é o nosso Presidente da Associação Nacional de Municípios, autarca há algumas décadas e que entende bem a importância das autarquias na atração das empresas. E, portanto, peço desculpa por furar o protocolo, um último cumprimento de grande orgulho no trabalho que o nosso Secretário de Estado da Internacionalização tem feito em prol dos nossos territórios. E ele disse uma coisa: o investimento não é etéreo, é nos territórios, e eu tenho muito orgulho no trabalho, enquanto membro do Governo, que o nosso Secretário de Estado está a fazer connosco, e isto é coesão, o que fizemos hoje. Isto é coesão, é trabalharmos em conjunto, é trabalharmos com os atores no terreno, é vermos o que fazemos bem e o que podemos fazer melhor. Sr. Presidente Manuel Machado, muito, muito obrigada pela honra que nos deu. Cumprimento aos dois. Obrigada. Parabéns à ICEP Global Park. Muito obrigado. Obrigada. Grande agradecimento. Obrigada, um bom dia. Bom dia. Obrigado a todos. Obrigada, Muito obrigada. obrigada. Parabéns. Um bom dia. Bom dia.